gosta de cultura e cinema brasileiro? Esse é nosso tema da semana. Israel Belo de Azevedo conversa com Rafael Santos, especialista em cinema e produção audiovisual. Eles conversam sobre algumas leis que regem e incentivam o setor de produção cinematográfico. Logo mais, inspire-se com o 5º princípio do Celebrando a Recuperação do pastor Israel Belo. Não deixe de assistir o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Louco por Viagens. Não saia daí, Convite à Vida só está começando. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você gosta de assistir filmes produzidos no Brasil? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida hoje fala de cultura brasileira, cinema brasileiro. E para tanto convidamos um especialista. Estou aqui com o professor Rafael Santos, doutor em educação, especialista em audiovisual, professor de cultura na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bem-vindo aqui, Rafael, nosso Convite à Vida. Prazer é todo meu, Jael. Direto ao ponto. Como vai o cinema brasileiro? Olha, o cinema brasileiro, com as atuais políticas públicas de fomento direto e indireto, fomento indireto é a renúncia fiscal, né? O cara capta recursos pelas leis de incentivo à cultura, pela lei do audiovisual. Fomento direto é o dinheiro aportado dos cofres do Tesouro. O cinema e o audiovisual brasileiros vivem um momento de crescimento, né, exponencial. Atualmente nós temos em salas de cinema 90 estreias de longa-metragens por ano, né? Nós temos muita produção para TV por assinatura, de produções independentes, e um estímulo à produção independente nas emissoras também de sinal aberto, né? Então o audiovisual brasileiro vive um momento de expansão e também de diversificação de modos, de linguagens. É muito interessante, é um período muito curioso, né? Rafael, eu me lembro que antigamente a gente ia ao cinema e tinha sempre aquela parte primeira, meio obrigatória, tinha os famosos documentários de Jean Manzon, mas tinha alguma coisa de Brasil. Hoje você vai ver um filme, se ele é estrangeiro, nada de Brasil. Como é que está a legislação sobre esse sentido? O que mudou nesse tempo em termos da legislação brasileira? Olha, existe uma tentativa de retomar a lei do curta, né? De obrigar de novo a exibir o curta-metragem antes do Não é obrigatório hoje. Não é obrigatório hoje.
Eu, particularmente, sou favorável, Israel, mas a questão é que a gente também tem que garantir a qualidade desses curtas, porque antigamente, você também deve lembrar, que esses curta-metragens também muitos eram de péssima qualidade. Né? Áudios, então, você nem conseguia, às vezes, escutar, nem né? se cogita, né? Porque o curta-metragem, ele é formador de mão de obra. E a gente tem que lembrar que o mercado audiovisual não é só o diretor, não é só o fotógrafo, não é só o ator, né? A gente tem o cara que trabalha no cabo, a gente tem o pessoal que trabalha na produção. É um grande mercado empregador, né? E o curta-metragem, ele permite também experimentações. Né? Eu sou francamente favorável ao retorno dessa obrigação, sobretudo quando a exibição de um filme é um filme estrangeiro, porque hoje em dia a gente vai numa sala dessas salas multiplex, você vai na sala multiplex com 10 salas e às vezes quase que todas as salas exibindo o mesmo filme em vários horários, né? E um filme estrangeiro, ocupando a possibilidade de lançamento e de exploração de um filme nacional. E é preciso lembrar que quando um filme nacional é exibido, e não só no cinema, nos diversos canais, nas diversas janelas do mercado audiovisual, nós temos não é só a nossa língua, são os temas nacionais sendo debatidos. Exato. Mesmo que eu não concorde com a abordagem de um diretor, aquele tema está sendo abordado, está sendo discutido. Eu não preciso concordar, né? Até pelo fato de discordar, está havendo um debate, a gente está discutindo os nossos problemas, discutindo as nossas questões. O que é muito importante, O né? que é importantíssimo, né? Agora é o seguinte, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre salas de cinema, mas antes, eu quero lhe perguntar o seguinte: o brasileiro gosta do cinema brasileiro? Porque a gente ouvia assim, cinema nacional, como é que está isso hoje? Mudou esse Vamos fazer um perfil? retrospecto. Quando a gente fazia cinema pro povão, na era da Atlântida, na era da Veracruz, o povão gostava de cinema brasileiro e ia ao cinema, né? Durante muito tempo, houve um vácuo na produção de cinema brasileiro e também começou a produzir filmes também de péssima qualidade, por diversos motivos. Né? Inclusive, o cinema brasileiro ficou associado a porno chanchada. Sim, que não confundir com a chanchada, que a chanchada é um humor brasileiro, cariocão, de Grande Otelo, Oscarito, que merece todas as nossas palmas, né? A porno chanchada é aquela coisa meio apelativa que era a linguagem encontrada para sobreviver à ditadura militar, né? De uma certa forma. Que tolerava estranhamente, né? Eu acho que não, tolerava exatamente porque, de certa forma, outros filmes não eram produzidos e outras abordagens não eram dissimuladas, né? E aí o que acontece? Não havia preocupação com aspectos técnicos, como, por exemplo, o áudio, como você falou, né? Com apuro técnico, etc. Então é óbvio que você afasta um pouquinho, né? Outra coisa, o cinema, o acesso ao cinema é uma coisa muito cara. Os mais pobres têm dificuldade de ter acesso. Se a gente falar na política de audiovisual para gerar emprego, renda e discutir cultura, questões nacionais, nós temos que debater também a questão do ingresso. O ingresso do filme nacional não pode ser o mesmo valor do filme estrangeiro. Tem que ser menos? Porque tem que ser menos. Nem que o governo dê algum tipo de incentivo. Porque, pensa bem, a gente vive a era da globalização. O camarada vai ao cinema, vai assistir aquele filme daqueles heróis norte-americanos. Ele quer estar conectado no mundo global. Ele, quando assiste um filme norte-americano, ele tem assunto para conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Né? É um tema global. Assistir o filme do Super-Homem. Nada contra, há filmes estrangeiros que eu também gosto de assistir. Se ele só pode pagar um ingresso de cinema, porque quando o cara vai, ninguém vai sozinho. Vai com a namorada, vai com a esposa, vai os irmãos. O cinema é um ato social. Você não vai só comprar o ingresso, você vai comprar a pipoca, você vai comprar o refrigerante. Né? Às vezes, terminando do cinema, você vai conversar com os amigos, vai comer uma pizza. Você deve fazer isso com a sua esposa. Né? Então não é só o valor do ingresso. Você tem que criar incentivos para que a pessoa vá à sala. E mais ainda, a gente tem que criar incentivos para que a garotada goste de cinema nacional. Porque tem também a questão de formação de plateias. Mesma coisa para o teatro, mesma coisa para a literatura. Né? Nós temos que ter este incentivo. Né? O professor Darcy Ribeiro, quando foi secretário de Cultura, no primeiro governo, né, de Leonel Brizola, e aí não é nenhuma... no Rio de Janeiro, e aí não é nenhuma questão de proselitismo político, muito pelo contrário, a questão da Ribeiro, ele espalhou nas bibliotecas públicas DVD não, na época era videocassete, né? Então vamos fazer uma atualização. Videocassetes e com filmes nacionais e estrangeiros, mas com uma predominância de filmes nacionais, para que a garotada pudesse assistir. Eu era garotão naquela época e pude assistir filmes nacionais graças a isso. Muitos clássicos da Atlântida, muitos clássicos da Veracruz, O Cangaceiro, aquelas comédias do Oscarito, Nem Sansão Nem Dalila, né? Matar ou Correr.
E com isso, sim, eu fui formado a gostar de cinema nacional, a observar que havia talentos. O Grande Otelo seria um ator talentoso em qualquer lugar do mundo que ele trabalhasse. Né? Em qualquer lugar do mundo que ele trabalhasse. E vários outros, Ruth de Souza, né? A gente tem o Pagador de Promessas, vários filmes que encantam, porque o brasileiro ele é talentoso, né? O povo brasileiro é um povo criativo. E você acha que as políticas públicas brasileiras para o audiovisual são boas políticas? Você Olha, vai responder isso no próximo bloco, em que eu vou lhe perguntar também uma outra coisa que me preocupa. Se as salas de cinema, com exibição, sobretudo na televisão, nos canais pagos, têm futuro, ou vamos ter um dia um país sem salas de cinema? Daqui a pouco você então responde. Convite à vida aqui com o especialista em cinema brasileiro e audiovisual, professor Rafael Santos. Juntos com você, daqui a pouco, voltamos já. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você gosta de assistir filmes produzidos no Brasil? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Hoje, Convite à Vida fala sobre cultura brasileira, cinema brasileiro na televisão, também nas salas de cinema. Estamos aqui com o professor Rafael Santos, a quem eu perguntei se são boas, em geral, as políticas públicas do Brasil para estimular o acesso à cultura, sobretudo à cultura do cinema. Olha, Israel, de uma maneira geral, sim. Nós temos um momento progressivo, né? Conforme eu falei, existem alguns ajustes que precisam ser feitos, como, por exemplo, o investimento em formação de plateia, um subsídio no valor do ingresso. Acho que é preciso... Na economia, a gente trabalha com a ideia de produtos substitutos, né? Se você não tem dinheiro para comprar manteiga, você compra margarina. Se você não tem dinheiro para comprar maçã, você compra pera. Né? Então, assim, o produto nacional ele tem que se tornar atrativo ao consumidor, né? E aí pensando numa lógica de consumo. Mas se a gente pensar hoje em dia, né, em 2011 foi promulgada uma lei, a Lei 12.485, que é a nova lei do audiovisual, que é a nova lei da TV por assinatura, porque antigamente havia uma lei para TV a cabo, havia uma lei para TV a satélite, havia uma lei para cada modalidade de TV por assinatura, que a gente normalmente chama tudo de TV a cabo, né? Mas não, a TV por assinatura ela pode ir por via satélite, via cabo, e havia legislações específicas. Essa legislação foi unificada. E com isso, o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo a partir do qual se pratica o fomento direto, o incentivo ao audiovisual, se robusteceu, né? É um fundo hoje portentoso, rico. Então agora nós temos editais periódicos para financiamento de projetos de cinema, para televisão, né, para seriados, para formação de núcleos de desenvolvimento nas produtoras independentes, de formação de mão de obra,
de diversificação de linguagem, de diversificação de fomento no Brasil, porque, por exemplo, hoje pela Lei 12.485, prioritariamente, né, deve-se levar em consideração também a diversificação regional. Então, o governo federal ele precisa, através da Agência Nacional do Cinema, preocupar-se também em fomentar produções no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que são regiões que menor produtor. Segundo a lei, pelo menos 30% dos recursos alocados, desde que haja projetos, né, devem ser destinados a essas regiões, pelo menos. É preciso também garantir a diversidade e a pluralidade cultural, o compromisso com os direitos humanos, né, o compromisso com os valores humanos e os princípios e valores fundamentais que estão presentes na nossa Constituição. Se a gente pegar hoje, é preciso ter uma política também de levar salas de cinema para as periferias e para o interior. Sobre sala de cinema, por exemplo, eu, às vezes para ver um filme, eu alugo na TV a cabo, não vou ao cinema, porque logo chega lá. Você acha que a sala de cinema tem futuro? Tem futuro sim. Agora é preciso perceber que mudou a experiência de ir ao cinema. Antigamente, ia-se ao cinema e você tinha aquela sala imensa, né, de cinema. 1000 lugares. Assim. Que hoje em dia viraram várias outras coisas, né? Farmácia, templo religioso, se subdividiram em várias salas. Hoje em dia as salas de cinema são menores, né? Existe um outro atrativo para ir-se ao cinema, né? Cinema em terceira dimensão, quarta dimensão, tem cinema até em sétima dimensão, né? Eu nem vi terceira, ainda está na sétima. Pois tem essas coisas, né? Fala-se até de experimentação do cheiro, a experiência de assistir um filme numa tela grande, né? Então, assim... Você acha que tem futuro, então, para... Tem futuro, sim, mas agora muda a relação, inclusive econômica. Porque hoje em dia, um filme... Vamos pegar um filme como um filme que foi o sucesso de bilheteria internacional, Avatar. A bilheteria do Avatar foi rentável no mundo todo. Mas a arrecadação com bilheteria do Avatar no mundo todo não chegou a 20%. O lucro do Avatar veio da exploração nas outras janelas, TV por assinatura, primeiro no pay-per-view, aí depois na TV por assinatura, comercialização de DVD, Blu-ray, passar na TV aberta e os produtos conexos, né? Camiseta, caneca, caderno, etc e tal. Porém, para que o produto vá bem nas outras janelas, nos outros mercados e nos produtos conexos, é importante que ele faça sucesso no cinema. Porque isso gera uma expectativa. Então, mesmo quando o filme ele não dependa tanto assim da arrecadação no cinema, é preciso que haja uma grande procura por ele no cinema para que ele consiga fazer seu lucro. Vamos fazer uma metáfora. Hoje em dia, um time de futebol, a arrecadação com bilheteria percentualmente não é tão importante quanto o patrocínio, venda de outros produtos, negociação de TV. Porém, um time que consegue lotar um estádio, ele consegue vender melhor sua cota de patrocínio, ele consegue vender melhor os seus direitos, porque é um sucesso, é o evento. Você precisa fazer com que o evento aconteça para gerar os desdobramentos. Né? Mas quando você era menino, digamos assim, a sala de cinema tinha um apelo diferente do que tem hoje, né? Sim. Era meio caro, era meio longe, aquilo, como você falou, era algo meio evento. Como é que você veio gostar de cinema? Como é que foi isso na sua própria experiência, de gostar de cinema? Olha, eu fui criado na Tijuca, que era um bairro que, à época, havia muitos cinemas de rua. Né? Vários cinemas de rua. E aí, assim, com isso, o gosto de ir ao cinema, e tinha aquela coisa também que se você entrasse no cinema antes das 3 da tarde, você pagava meia entrada. É verdade. Então eu saía do colégio, né, passava em casa, almoçava, tomava um banho rapidinho e ia pro cinema. Né? Avisava a minha mãe. Claro. Né, naquela época não tinha celular, não tinha e-mail, nem nada. Minha mãe no trabalho ligava pro trabalho da minha mãe, né, com a minha mesada, e dizia em que cinema eu estaria. Porque isso é importante também, né? No orelhão, às vezes? Não, é importante também. Às vezes a gente não dá valor a essa ética. Eu sempre fui criado em liberdade, mas liberdade com responsabilidade. Né? Isso também desenvolveu um gosto pelo cinema, né? Isso, você acha que o cinema ajudou na sua formação? Hoje você é um doutor, ou não? Você já veio de uma base boa e você só seguiu? Ou o cinema ajudou você a ter essa visão melhor do mundo, o valor do estudo, das artes? Olha,
Toda manifestação artística, desde que bem trabalhada, ajuda a libertar o ser humano, né? Assim como a literatura, como o teatro, né? É preciso valorizar as artes de uma maneira geral e por isso que a gente tem que ter uma preocupação e uma procura de estimular as artes nacionais. E o cinema não fica atrás. Uhum. E você acha que ela influenciou na sua formação? Ah, sim. Porque você nasceu numa situação não muito favorável economicamente, não é isso? Eu sou filho da escola pública, já do jardim de infância ao doutorado, a escola pública me fez e eu sou muito agradecido por isso. Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso, sobre como uma pessoa sai, digamos, de uma situação adversa e alcança um status de líder, não é? Uma pessoa que tem um doutorado no nosso país e em qualquer país do mundo tem um papel de liderança e acho que é o caminho que qualquer pessoa pode também perseguir, mas no próximo bloco. Convite à Vida daqui a pouco com o Rafael dos Santos, falando como ele saiu da escola pública, estudou um doutor, um professor de uma das mais importantes universidades do nosso país. Convite à Vida espera por você. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você gosta de assistir filmes produzidos no Brasil? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida de volta aqui com o professor Rafael Santos, que veio da escola pública e se tornou doutor em educação pela USP, a famosa e importante Universidade de São Paulo. Dá para uma pessoa vindo da escola pública, lá do bairro simples, de uma família simples, chegar a ser doutor pela USP, Rafael? Olha, Israel, é difícil, mas dá sim. Eu tive uma boa base familiar, né? Embora meu pai tenha largado a minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade, mas a minha mãe, ela conseguiu suprir esse espaço, e acho até interessante que a minha mãe era auxiliar de enfermagem, ela tinha 3 empregos, mas sempre que podia ligava para casa, dava uma fugidinha para dar uma olhada nos filhos, pedia para alguém ir ao colégio acompanhar a reunião dos pais quando ela não podia ir, e eram 3 filhos, né? Com incentivo ao estudo, com incentivo à arte, né, com incentivo a que a gente tivesse uma formação não só pela grade curricular da escola, mas através de outros valores, né, de religião, de ir ao teatro, de ir ao cinema, ir ao parque de diversões, de, no momento da refeição em família, comermos todos juntos, e não aquela coisa de cada um bota o seu prato e vai ver a sua televisão no seu quarto. Isso é importante, né? Ter alguns momentos, mesmo quando não havia dinheiro para sairmos juntos em família, a gente até assistia televisão juntos e discutia a novela, o programa que tivesse, né? Mas essa interação, ela é importante. Então né? É importante que os pais que nos escutam agora, nos veem, dê importância a isso, né, Rafael? Sim, as boas maneiras. Porque, olha só, a gente confunde a boa educação, o cara estudar num colégio caro, vir daquelas coisas, vai para o curso de francês, inglês, italiano, sânscrito, alemão,
com boas maneiras. Tem pessoas que estudam em colégios caríssimos, falam diversos idiomas e não têm as boas maneiras. Eu fui ensinado a ter boas maneiras. E observa que eu sou uma pessoa muito informal, brincalhona, etc. Mas não significa que o meu aspecto brincalhão represente uma falta de seriedade, o respeito ao mais próximo, né? A minha mãe sempre fazia assim, olha, já deu bom dia ao porteiro? Deu bom dia ao zelador? Ia no supermercado, tinha um faxineiro. Você passou por ele, você deu bom dia a ele? Valores importantes, Sim, né? isso são valores importantes, né? Olhar o outro como ser humano, romper aquele véu da invisibilidade dos mais humildes, né? O que isso contribuiu para você chegar, então, ao doutorado? Jael, eu olho para trás e dou valor ao que eu alcancei. Né? E eu vejo que, assim, se a gente alcança certos postos na sociedade, isso não é um motivo só de status, de regalia, é uma responsabilidade. Sem dúvida. E a gente tem que carregar essa responsabilidade, encarar como um fardo e não como um galhardão. Certo. Né? E saber honrar o que você representa. Porque, além de tudo, ainda sou afro-brasileiro, sofri racismo a minha vida toda. Né? E continuo sofrendo, de outras formas, de outras maneiras. Né? Mas também, assim, não é fazer que nem avestruz, não. É encarar de frente mesmo. Né? Ter humildade não significa deixar ser humilhado. Você fez a graduação em quê? Em História. Em História, o mestrado? Em Educação, doutorado em Educação. E hoje você é professor da UERJ também? Hoje eu sou professor da UERJ e servidor da Agência Nacional de Cinema. Ancine. Lá você dá pareceres, especialista? Isso, sobre mercado audiovisual. E, assim, consegui também, com a graça de Deus, aprender alguns idiomas, né? Então, eu falo bem francês, inglês e espanhol. Leio um pouco alemão. Hoje eu não falo tanto alemão porque exige prática. E leio italiano. Agora, pensando aqui nos garotos que nos veem, etc e tal, que minha formação não foi boa e tal. Então se vê que é importante o desejo e é também importante o esforço, a disciplina, para se chegar onde se quer chegar. Né? Ah, sim. Disciplina é liberdade. Não é? Disciplina é liberdade. A gente se liberta pela disciplina. Se você reconhece que existe uma adversidade, faça por onde superá-la. Né? E não importa, o caminho se faz caminhando, né? Não é que todo mundo tem que chegar ao doutorado, alguns vão chegar, outros não, mas o importante é o seguinte, você pode fazer o seu caminho, reconhecendo as adversidades, e já que eu tenho essa adversidade, o que eu posso fazer para superá-la? O que eu posso fazer para mitigá-la? Agora tem muitos também que ficam com um sentimento assim de, ai, coitadinho de mim, né? Olha, eu sou negro, ou baixinho, ou não sei o quê, eles debocham de mim, eles me discriminam. Claro que tudo contra isso, mas eu não posso ficar a vida inteira só reclamando disso. Onde eu posso chegar, como você falou bem, né? Temos que superar as coisas, né? Tem até um presente para te dar, que é um DVD meu sobre pluralidade cultural, diversidade e direitos humanos, né? A gente aprender que a diversidade do ser humano é uma grande maravilha, né? Porque, na realidade, nós nos unificamos na condição humana. Existem várias maneiras de exercitar a nossa igualdade de sermos humanos, né? Indígena, negro, as diversidades de vida, né? de time de futebol. E aqui você discute o quê? Pluralidade cultural, diversidade e condição humana. Quais são os aspectos que você aborda aqui nesse DVD? Eu discuto essa tensão do que nos unifica, a condição humana, e a diversidade e a pluralidade das formas de exercê-la. Né? Publicado pela Paulus, né? É publicado pela Paulus. Então nas livrarias Paulus certamente se pode Sim, e no site da Paulus também. Na realidade é uma coleção de 4 DVDs, esse é o primeiro volume. Vão vir os outros ou ficar na já, não, os outros já estão no mercado. Você me deu só o primeiro, sim, né? Sim. Deu um gostinho para comprar os demais. Exato. Você é um bom marqueteiro, ótimo. E a dimensão da fé, você acha que a fé é uma coisa importante na vida acadêmica, na vida profissional? Que lugar você dá à fé? É um lugar fundamental. Como diz o Gilberto Gil, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Né? A fé, ela me permite perceber que assim, a gente é uma gota d'água, um grão de areia, mas que conta, as pessoas contam. Né? Que a gente faz parte da comunidade humana, né? Que é a imagem e semelhança de Deus, né? E aí, através da fé, e aproveitando também o seu livro, né? Quando a gente é a imagem, a gente é a razão, porque Deus também é a razão. Quando a gente é a semelhança, a gente também é a liberdade, porque Deus quer que a gente viva em liberdade. E com racionalidade e liberdade, a gente segue em frente, né? E saber que a gente tem que encarar as coisas de frente mesmo, e que ser feliz não é um estado eterno de
de risada ou de graça. Muitas vezes ser feliz também é a maneira como a gente encara a vida de frente, enfrenta as adversidades. Às vezes a gente olha para trás assim, poxa, eu era feliz e não sabia, né? Aquele momento que eu passei necessidade, que eu passei fome, que a minha mãe estava com aquela dificuldade, 3 empregos para criar a gente, mas havia amor. A gente olha assim, poxa, como vale a pena. E assim, eu passei por um processo de conversão recente, né? Até com a anel de compromisso. Eu me converti até por causa de um rabo de saia, mas que valeu a pena. Não é por causa dela, mas porque eu vi os benefícios que a religião tinha nela. Eu sempre fui uma pessoa de fé, mas resolvi adotar Jesus na minha vida e aceitar Jesus na minha vida, mais do que adotar, aceitá-lo, né? É engraçado porque a gente adota o pai, né? Recentemente. E porque eu observei como isso faz bem e como isso modificou. E ninguém me pediu nada, eu fiz por conta própria, né? E o exercício da liberdade. É isso. Rafael, muito bom ouvir você, a sua história. Aqui ficaríamos... Olha o anel de compromisso aqui. Tô vendo. E o nosso programa passa em Curitiba, viu? Ela vai poder ver. Então, eu agradeço muito a você e esperamos ter outras conversas e perguntar a você como é que um jovem deve fazer para iniciar sua carreira de cineasta. Sim, eu ia perguntar sobre a TV fechada, o audiovisual, mas... Fica para a próxima. Convite à Vida agradece a você, esteve conosco até agora. E espero você no próximo bloco. Tem mais coisa interessante para você aqui no Convite à Vida. Voltamos já. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você gosta de assistir filmes produzidos no Brasil? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Aqui estamos alegremente com a nossa série de mensagens celebrando a recuperação. Você pode ver as mensagens anteriores no nosso próprio site e com as orientações que você tem aqui debaixo do seu televisor. Hoje queremos falar sobre o 5º princípio para a restauração, que deve estar sempre bem diante de você. Porque, infelizmente, ao longo da vida, vamos sendo feridos, também ferimos, machucados, também machucamos. São mágoas, são traumas, são maus hábitos. Nós queremos mudar. Queremos que em nós se exerça a transformação. Mas há obstáculos. Que obstáculos enfrentamos para termos satisfeitas as nossas necessidades básicas? Deus quer que aquelas características que nos entristecem sejam removidas de nossas vidas. Claro que a vontade dele é que nós sejamos livres. Por isso, este é o princípio que eu quero lhe trazer nesta hora.
Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter. Antes fizemos uma autoavaliação, não foi? Agora dizemos então que queremos que Deus remova meus defeitos de caráter. E voluntariamente eu me submeto a cada mudança que Deus queira fazer na minha vida. Esse também é o passo número 6 dos Alcoólicos Anônimos, que diz: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Quais são os passos? Primeiro, eu desejo ser satisfeito por Deus. Há recompensas no vício, pois se não houvesse, você já o teria abandonado. Há recompensa, mesmo que invisível, nos erros que você tem cometido. Até mesmo um trauma traz algumas recompensas. Mas todas essas recompensas não produzem vida. Só Deus, que é o Deus da vida, produz vida. Mas é bom que Ele chegue a nós como alguém que não se importa em nos ajudar, mas também como alguém que não se impõe a nós, mesmo para o nosso bem. Porque, ao mesmo tempo em que Ele nos deu o desejo de viver, nos deu a liberdade. Então, na hora da fraqueza, a sua convicção seja aquela que o apóstolo Paulo tão fortemente nos aviva. Tudo posso naquele que me fortalece. Que, na verdade, estou dizendo o seguinte: humildemente eu digo ao Senhor que eu me alegro nele. O segundo passo é: eu aceito que tenho defeitos de caráter. Não é fácil. Mas sim, você e eu temos defeitos que se expressam no jeito nosso de ser. Não adianta a gente negar, porque enquanto nós negarmos, nós não vamos viver. Não adianta esconder. Ao contrário, eu e você temos que reconhecer os nossos defeitos, para que então eles sejam reparados. Isso não quer dizer que você tenha culpa por todos os seus defeitos de caráter. Eles fazem parte da sua história, mas podem deixar de fazer parte da sua história. Essas práticas não precisam dominar você. São destrutivas. É sua, tão somente sua, a responsabilidade de reconhecer que, tendo defeitos, não os quer como integrantes do seu jeito de ser. O que fazer? Peça perdão pelos seus pecados. E aqui vai uma sugestão. Não peça perdão para todos os seus pecados de uma só vez, mas de um pecado de cada vez. Mesmo que o pecado seja no plural, a confissão deve ser no singular. Isso quer dizer também o seguinte: você tem muitos defeitos, eu tenho muitos defeitos, mas você vai ficar livre de todos eles, mas um de cada vez. Você já sabe que Deus é aquele que nos perdoa quando nós confessamos o nosso pecado. Então tome a decisão de pedir humildemente que Deus remova de você os seus defeitos, custe o que custar a você, para que você comece a viver, comece a ser livre, comece a ter um futuro. Terceira decisão: permita que Deus comece o processo para transformar você.
voluntariamente se submeta a cada mudança que este Deus poderoso quer fazer na sua vida. Deixe que Ele transforme a sua mente. E aqui eu sugiro, então, o DDD da transformação. Primeiro D, deseje ser transformado. Segundo D, decida ser transformado. Terceiro D, disponha-se a ser transformado. É claro que esse processo pode incluir o fracasso, mas fracasso momentâneo. Tropeçar não deve tornar você um fracassado, porque o fracasso está em permanecer no chão. Thomas Edison, o grande inventor, tinha uma frase magistral. No contexto das pesquisas científicas, não chame o fracasso de fracasso, chame-o de aprendizagem. Então, curta uma vitória de cada vez. Alegre-se com cada passo que você deu. Louve a Deus pela vitória de cada dia. Mas seja sempre o seu objetivo progredir, mesmo que vagarosamente, no seu ritmo e até mesmo dolorosamente, do seu jeito. Em tudo, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida e ainda vai fazer, porque Ele não vai parar enquanto Ele não terminar o que começou a fazer em você. Então, desenvolva hábitos saudáveis. Eu pensei numa palavrinha formada por esses hábitos saudáveis, chamei de MOLA, M-O-L-A. Primeiro, M, mantenha-se confiante em Deus, porque a fé cura. O, ore sempre a Deus, a oração cura. L, leia a Bíblia, a leitura da Bíblia cura. A, haja solidariamente, o trabalho voluntário cura. Então, o convite é bem este: Senhor, remova de mim os meus defeitos. Senhor, eu voluntariamente me submeto a cada mudança que o Senhor quer fazer de mim. Se este é o seu desejo, que Ele então abençoe nesta jornada. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, Ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, Ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você gosta de assistir filmes produzidos no Brasil? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe!
E hoje estou visitando o Primado de Pedro, bem próximo aqui à igreja da multiplicação dos pães e dos peixes e a cerca de 2,5 km de Cafarnaum. A história aqui se encontra no livro de João, capítulo 21, e diz que Jesus, após a sua ressurreição, apareceu aos seus discípulos às margens do mar de Tiberíades, que é esse aqui que você já conhece, que também é o mar da Galileia. Era final de noite, um pouco escuro, aqui na praia, um homem com uma fogueira acesa. Aproximadamente 90 metros dentro do mar, um barco de pescadores. Esse homem se levanta e pergunta aos pescadores: gente, por um acaso vocês têm algo aí que eu possa comer? Os pescadores viram e dizem: meu senhor, 1000 desculpas, hoje nós não pegamos nada, hoje talvez tenha sido uma das piores noites da nossa vida. A voz aqui da praia dá uma pequena sugestão: vocês já pensaram em jogar a rede do lado direito do barco? Eu imagino Pedro, isso não está na Bíblia, mas eu fico pensando ele dizendo o seguinte: ô meu senhor, o senhor acha que não está ligado? Nós somos profissionais, nós fazemos isso todos os dias. Hoje está difícil, hoje o mar não está para peixe. A voz diz: tenta, gente, jogar a rede do lado direito. E nós somos muitas vezes assim, não ouvimos a voz que está do nosso lado. Aí Pedro deve ter falado para os pescadores: gente, vamos fazer o seguinte, como ele está insistindo muito, para a coisa não ficar um pouco chata, vamos jogar logo essa rede aqui, quem sabe ele desiste e até vai embora. Eles jogam a rede e o relato bíblico diz que eles pescaram 153 grandes peixes. Nesse momento João vira e fala: Pedro, será que quem está ali na praia não é Jesus não? Pedro imediatamente pula no mar, vem nadando apressadamente, chega aqui na praia, encontra Jesus e dá um abraço apertado nele. Gente, é emocionante, de verdade, a gente pensar que isso possa ter acontecido num lugar como esse. Jesus olha para Pedro e deve dizer: Pedro, eu estou com fome, vamos tomar o nosso café da manhã? Traz a nossa turma toda aqui para a gente se reunir como a gente fazia antigamente. E nesse momento, Jesus tem uma das conversas mais interessantes que a gente encontra na Bíblia. Entrando na igreja, que é de origem franciscana, construída em 1933, parte dela com pedras vulcânicas aqui da região. Aqui na frente, a pedra onde a tradição diz que Jesus tenha tomado aquele café da manhã, por isso que tem o nome aqui, a menção Mensa Christi, a mesa de Cristo. Mas que conversa é essa tão importante que aconteceu por aqui? Estas pedras que você vê em forma de coração se referem àquela conversa que Jesus teve com Pedro, possivelmente naquele café da manhã. Jesus vira ele e diz: Pedro, tu me amas? Na língua portuguesa, nós só temos uma palavra para o verbo amar. Já na grega são várias, mas descritas na Bíblia são somente 4, que eu vou dar uma ideia bem resumida de quais são. Ágape, o amor incondicional, sem julgamentos, o amor de Deus para conosco. Filéu, o amor entre amigos, um conceito desenvolvido por Aristóteles. Storge ou storge, o amor familiar. E eros, o amor da atração física. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, eu vou dar uma tradução livre do que aconteceu por aqui. Jesus vira Pedro e pergunta: Pedro, você me ama com o amor que Deus nos ama? Ágape. Pedro responde: sim, Jesus, eu te amo com o amor de um grande amigo. Filéu. Jesus volta a perguntar: Pedro, você me ama com o amor que Deus nos ama? Sim, Jesus, eu te amo com o amor de um grande amigo. Na terceira vez, Jesus muda o tom da conversa e diz: Pedro, você me ama com o amor de um grande amigo? Naquele momento, eu acho que vem à mente de Pedro aquela noite em Jerusalém, onde ele diz: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Aquele ar de arrogância já não existia mais no semblante de Pedro. Ele vira a Jesus e diz: o Senhor sabe de todas as coisas, eu te amo como um grande amigo. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes e possivelmente carregava dentro de si uma culpa muito grande. Jesus só queria o bem de Pedro e fala: Pedro, você não é um super-herói, Pedro, você é um ser humano e eu sei que tudo que você tem feito tem sido feito de todo o seu coração, é o melhor que você pode fazer. E para mim, Pedro, isso já basta.
Eu preciso de gente como você. Por isso, Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Eu não posso garantir que essa história aconteceu exatamente aqui. Não sei se foi uns 500 metros para lá, uns 500 metros para cá. O que eu tenho a certeza é que foi às margens do Mar de Tiberíades, às margens do Mar da Galileia. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o primado de Pedro. E se você quiser ver uma experiência como esta, entre em contato com a Home Tour, escolha o seu grupo, vai ser um prazer enorme ter você por aqui. Estou saindo agora em direção ao Monte das Bem-aventuranças, mas essas imagens você vai ver no próximo programa e eu te espero por lá, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. O Senegal é um dos países africanos onde as igrejas brasileiras estão envolvidas no Ministério de Missão Integral. Isso é o que acontece no ministério de Walter e Alzira Freire, missionários através de missões mundiais. Deus começou a falar no nosso coração por este grupo, que é um grupo não alcançado, dentro de um povo não alcançado, porque não temos absolutamente nada, a não ser a implantação de uma escola que foi feita por um missionário americano, surdo, negro, que durante alguns anos abriu escolas em toda a região francofônica aqui da África. Pregar o evangelho através da ação social num país com tantas carências abre portas ao contato. Dessa forma, várias crianças surdas têm sido amparadas pela igreja com bolsa escolar. É o amor de Deus traduzido nas pequenas coisas. Atuando no Senegal há 7 anos, a família Freire trabalhou na implantação de igrejas, pastoreou e coordenou turmas do projeto radical Voluntários Sem Fronteiras. Agora, inicia o projeto Surdos do Senegal. Uma das etapas do projeto é a adoção. Veja como é isto. Nós precisamos que essas crianças sejam introduzidas na sociedade. Isso é uma questão de prática do amor de Deus que deve ser feita através de nós, através da igreja. A adoção de uma criança surda é um instrumento para que ela seja evangelizada e discipulada. Através de doações de irmãos brasileiros, algumas crianças já foram adotadas. E com a chegada dos recursos, as escolas estão renascendo. A construção de um centro de apoio ao surdo é outra meta do projeto. Um espaço para profissionalização, com aulas de informática, marcenaria, mecânica, preparo de professores, atendimento de fonoaudiologia, onde o reino de Deus poderá ser partilhado com mais liberdade. Uma pesquisa feita por um médico senegalês há mais de 7 anos calcula que o número de surdos seja em torno de 80 mil, sem contar as inúmeras crianças nascidas nos vilarejos sem registro de nascimento. Essa aqui é a Ayoba, ela tem 15 anos e ela faz parte do projeto Surdos do Senegal, é uma das meninas adotadas. E eu vou perguntar para ela algumas coisas do que ela pensa, o que ela quer fazer no futuro, na vida dela. Ok? Donc, Ayoba, qu'est-ce que vous voulez pour le futur? O que você quer para o seu futuro?
Eu penso em estudar, em trabalhar, estudar bastante para aprender uma profissão. Ela quer mudar de país, de país. Que país? Quel pays vous voulez y aller? Toi? Changer. Líbano. O Líbano, o pai dela é libanês. Quando você tem um filho surdo, você é abandonado, não vai mais ao mercado, você não é mais considerado pela sociedade. Mas depois que a escola foi instalada aqui, nós não tivemos mais essa dificuldade. Depois de um tempo, eles começam a fazer a pergunta. Eles me perguntam se eu sou muçulmana. Então, eu digo que não, eu sou cristã. E eles insistem, não, você é muçulmana, porque a gente tem uma amizade tão boa, um carinho tão grande um com o outro, e a gente pode, então, compartilhar um pouco da nossa fé e falar o que Deus tem feito nas nossas vidas. O valor mensal para que uma criança surda frequente a escola é de R$50. Mas através do programa de adoção missionária, você pode participar a partir de R$20 por mês, ou dando uma oferta específica. Ligue 0 operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Até hoje, não há nenhum surdo convertido no Senegal. E a nossa oração é que você faça parte dessa grande festa um dia no céu de encontrar muitos surdos senegaleses diante do Senhor. Que Deus os abençoe. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Convite à Vida termina por aqui. Mas se você gostou desse programa e deseja compartilhar ou assistir novamente, acesse o site www.conviteavida.org.br. Até semana que vem!